Ouça, a partir de agora, uma pregação da Palavra de Deus, com o evangelista José de Souza, com o tema, o arrebatamento da igreja. A paz do Senhor para a igreja do Senhor Jesus, que está aqui na terra por alguns dias ainda, não é mesmo? A paz do Senhor, pastor Roberto Medrado. Quem vos fala aqui é o seu irmão em Cristo, evangelista José de Souza, de Goiás, Brasil. Oh, glória a Deus! Hoje é 27 do mês 4 de 2025. Eu estava aqui estudando a palavra de Deus, como faço todos os dias. E o Senhor me tocou para mim estar trazendo aqui uma reflexão da palavra do Senhor. E quando veio ao meu coração, veio ao desejo de falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E para essa feita nós vamos ler lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, no versículo de número 16 e 17, é um texto que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Tessalônica. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim, a escritura do Senhor, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre como o Senhor. Aleluia! A palavra de Deus está dizendo que o Senhor Jesus, quando arrebatar a igreja, antes de arrebatar, vai primeiro arrebatar os que já morreram. Quem é esse povo que já morreu? Desde a fundação lá do mundo, irmão. Desde o primeiro homem de Deus que morreu, ele vai se levantar. Agora você já parou para pensar? Ver Adão, Eva subindo na ressurreição. Já pensou para você pensar, você olhar e ver o velho Noé subindo? Você, o Noé subindo ali. Olha o Abraão, o Isaac. Olha o Jacó, o José. Oh, glória, hein, meus irmãos? Olha os profetas subindo. Olha Davi. Já pensou se nós tivéssemos essa oportunidade? Porque primeiro eles vão ser arrebatados. Vai ressurgir da sepultura e vai ser levado ao céu. Já pensou se nós tivéssemos essa oportunidade de ver os profetas subindo, de ver o povão de Deus subindo e depois os pais da igreja, os apóstolos, os fundadores das igrejas mais antigas? Já pensou que alegria será? Aí nós vamos ficar com o coração na mão. Ora vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando, porque os antigos estão sendo ressuscitados. Oh, aleluia! E a Bíblia diz aqui, que o Senhor descerá com alarido. Esse alarido aqui é gritos, irmão. Grito de guerra dos anjos, do arcanjo, que vai descer para levar a igreja do Senhor. A Bíblia diz lá em Mateus que o Senhor Jesus vai mandar os seus anjos para escolher os salvos nos 4 cantos do mundo. Aonde você estiver, o Senhor Jesus vai te alcançar, o anjo vai te alcançar para levar você para a glória de Deus, para a Nova Jerusalém, aleluia. A Nova Jerusalém te espera, meu irmão, a Nova Jerusalém está guardada para nós. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz, Apocalipse 10, versículo 7, me parece, o Senhor tem um segredo. E aquele dia, certamente, o Senhor vai revelar o segredo para a tua igreja, quando nós estiver lá. Deus tem um segredo para revelar, mas só vai ser revelado nos finais dos tempos, ou então quando nós estiver lá. A Bíblia diz que o Senhor tem um segredo. Ali quando o 7 antes tocar a trombeta, Apocalipse 10, versículo 7, lá está falando, quando o 7 antes tocar a trombeta, o Senhor Jesus, o Senhor Deus tem
um segredo para revelar para a tua igreja. Oh, glória! Já pensou, igreja de Jesus, quando nós estiver lá na glória, lá na Nova Jerusalém, aleluia. E eu quero te falar uma outra coisa, irmão. No céu não tem chão, mas nós vamos pisar firme. Você pode até perguntar, o que isso quer dizer? E se eu estiver com você, eu lhes vou dizer, é o ouro da Nova Jerusalém, meu irmão, porque lá nós vamos pisar firme. Oh, glória a Deus, vamos pisar em ouro, vamos andar em ouro, vamos ter casa de ouro, aleluia. Mas para isso precisamos abrir mão dos nossos desejos, abrir mão dos nossos prazeres, abrir mão de tudo que não agrada a Deus. E logo, logo, a Nova Jerusalém, você vai ver, você vai receber. Porque milhões e milhões de pessoas não deram ouvido à palavra de Deus, mas todos aqueles que deram ouvido à palavra de Deus, esse vai entrar na Nova Jerusalém. Todos aqueles que guardaram a palavra de Deus com o coração feliz, satisfeito, vai entrar na glória de Deus, porque é assim que a palavra de Deus está dizendo. Muitos não vão entrar, muitos que estavam na igreja, que lia a Bíblia, que louvava, que cantava e até que conhecia os mandamentos, não vão entrar. Por que não vai entrar? Porque fazia com o coração murmurando. Lembra do povo do Egito? Os que murmurou ficou para trás, não entrou na terra que mana leite e mel, na terra prometida, porque não estava fazendo as coisas com o coração voluntário, com o coração agradecido, com satisfação. Temos que fazer as coisas e servir a Deus com alegria, meus irmãos. Isso é uma grande verdade. Olha bem, na primeira vez Jesus veio para trazer a Bíblia. Na segunda vinda, ele vem e vai levar a Bíblia. Isso quer dizer, as pessoas vão procurar o conteúdo na Bíblia e não vai achar. O efeito, o poder de Deus foi tirado, aleluia. Lá em Amós fala que eles vão correr do Oriente ao Ocidente, vão buscar a palavra de Deus. Vai ter fome, não de pão, vai ter sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Mas não vai encontrar, porque o Senhor Jesus tirou o efeito da palavra dele, e eles vão ficar como mortos, caçando a palavra de Deus e não vai achar. Oh, aleluia! Na primeira vez Jesus Cristo veio e deu poder para os homens. Na segunda vez o Senhor Jesus vai vir e vai tirar o poder dos homens. Eles não vão achar poder, eles não vão ter poder nenhum. Eles vão enfrentar a tribulação, vai enfrentar a dor, a agonia, a angústia, a tristeza, mas não vai ser consolado, porque o Espírito Santo também, nessas alturas, já está lá em cima com a igreja, pois os eleitos de Deus, nessas alturas, já está na Nova Jerusalém. Na primeira vez, o Senhor Jesus veio para achar o homem. Na segunda vez, o Senhor Jesus vai vir e vão ficar perdidos. Quem vai ficar perdido? Os que ficaram aqui, porque os que subiram estão na glória de Deus. Na primeira vez, o Senhor Jesus veio para salvar. Na segunda vez, o Senhor Jesus vai vir e vai condenar. Condenar por quê? Porque acabou a oportunidade, não vai ter mais a oportunidade para ninguém, aleluia. Na primeira vez, o Senhor Jesus Cristo foi acompanhado pelos apóstolos, pela uma grande multidão. Na segunda vez, o Senhor Jesus Cristo veio e foi acompanhado pelos anjos, pelos arcanjos, pelos seres celestiais. Oh, aleluia! Na primeira vez, o Senhor Jesus Cristo veio e os homens não valorizou. Na segunda vez, o Senhor Jesus Cristo vai vir e o povo vão querer valorizar, mas é tarde demais, porque Jesus já levou a tua igreja para a tua glória. Meus irmãos, vamos valorizar. O tempo que nós temos é hoje, e é hoje que nós temos que buscar Deus, porque o Senhor Jesus Cristo brevemente vai levar a tua igreja para a tua glória. O Senhor Jesus está dizendo lá no texto de Tessalonicenses que ele vai descer para arrebatar a igreja, depois que levar os que já morreram, né? Os que já se foram, né?
e depois a igreja do Senhor. O arrebatamento vai acontecer, meus irmãos. Você acreditando ou não, o arrebatamento vai acontecer sim. É um fato e já aconteceu outras 5 vezes, aleluia. E a 6ª vez agora é a igreja do Senhor. A 6ª vez agora pode ser você, se você estiver vivo naquele dia. Você pode dar glória a Deus? Dá glória a Deus, porque você é o 6º a ser arrebatado. Mas evangelista José de Souza, você tem base bíblica que já aconteceu 5 arrebatamentos ou 6 arrebatamentos? Sim, eu tenho base nas escrituras. Quem foi o primeiro a ser arrebatado? O primeiro a ser arrebatado lá no Antigo Testamento foi o nosso irmão Enoque. Enoque era um homem de Deus. Enoque era um homem justo, um homem fiel a Deus, e Deus andava com ele e ele andava com Deus. Porque o importante, irmão, não é você andar com Deus. Há muitas pessoas que digam assim: oh, vá com Deus. Mas será que Deus quer ir com aquela pessoa? A diferença está aí. É Deus querer ir com uma pessoa ou não. As pessoas digam até logo, vai com Deus. Mas será que Deus quer ir com aquela pessoa? O importante é Deus ir com a pessoa. E Enoque ia com Deus e Deus ia com Enoque. E para ele Deus o tomou, Deus levou, Deus o arrebatou. Está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 5, a partir do versículo 22. Quem é o segundo a ser arrebatado? O segundo a ser arrebatado foi Elias, também no Velho Testamento. E Elias, quando foi arrebatado, temos testemunha ocular. Quem estava com Elias? O profeta Eliseu estava com o profeta Elias. E o profeta Eliseu viu Elias sendo arrebatado em um carro de fogo. Está escrito, irmão, tem base nisso? Tem, está lá no 2º livro de Reis, no capítulo de número 2, no versículo de número 10 e 11. Mas pode ler o capítulo 2 todo, que você vai entender melhor a história. Irmão, Elias foi arrebatado. Elias era um profeta do Senhor, um homem de Deus, e foi arrebatado para a glória de Jesus. E o terceiro a ser arrebatado, o próprio Cristo, irmão. O próprio Jesus Cristo foi ressuscitado, aleluia, e foi para as alturas. Mas antes de Jesus entrar no céu, Jesus ficou aqui na terra, subindo e descendo durante 40 dias, e apareceu para muitos dos irmãos. Olha bem, quando Jesus foi enterrado ali na sexta-feira à tardezinha, antes das 18 horas, né? Porque naquele tempo a lei funcionava, depois das 18 horas já começava o outro dia, né? Não podia fazer mais nada, no sábado não podia fazer mais nada. E Jesus foi morto na sexta-feira à tarde. E no final do sábado, quando já se despontava o domingo, as irmãs Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Essa outra Maria aqui, eu creio que seja a Maria, mãe de Jesus. E eis que quando elas foram para ver o sepulcro, teve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor tinha descido do céu, chegou removendo a pedra que estava em cima da sepultura de Jesus Cristo. E o seu aspecto era como relâmpago, diz lá em Mateus 28, e as suas vestes brancas como a neve. Mateus 28 está dizendo isso. E os guardas que estavam ali para guardar o sepulcro de Jesus ficaram com medo, irmão, ficaram com medo dele, ficaram como mortos, quer dizer, quietinho, ficaram assombrados. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenha medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Aí o anjo falou para ela: ide imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. E ela, saindo pressunçosamente, quer dizer, apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar as coisas que viu aos discípulos de Jesus. Então, meus irmãos, Jesus, ele é o terceiro a ser arrebatado, porque na verdade Jesus ressuscitou dos mortos, aleluia. Ele é o nosso Salvador, o nosso glorioso. E quem foi o quarto, irmão José, a ser
a ser arrebatado. O quarto a ser arrebatado, você lembra que antes de Jesus subir, ele abriu a sepultura, o poder de Deus abriu a sepultura, irmão, quando Jesus estava sendo crucificado, quando Jesus estava morrendo lá na cruz, o sepulcro abriu, a natureza detestou, protestou, a natureza bradou, o sol escureceu, e ali, irmãos, nesse meio vendaval, os santos que estavam mortos ressuscitou. Os santos que dormia foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele quem? De Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muito. Esse é o quarto arrebatamento. Não é um arrebatamento individual, mas é o arrebatamento de um grupo. É os santos da antiga aliança, Mateus 27, a partir dos 52 e 53, está escrito lá, só ler. Oh, glória a Jesus! E quem foi o quinto a ser arrebatado? O quinto a ser arrebatado foi o apóstolo Paulo. Está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, Paulo fala que ele ouviu lá no céu palavras inefáveis, quer dizer, palavra que não é lista, nós vivos ouvir, oh glória a Deus, e Paulo ouviu do Senhor, então Paulo foi arrebatado, ele diz que ele não sabe se ele foi no corpo ou se foi fora do corpo, nem ele mesmo tem ciência do como que ele foi, mas que ele foi, está escrito, aleluia. Vamos acreditar, irmão, e vamos crer, porque o arrebatamento vai acontecer e a igreja vai ser arrebatada. E quem foi o sexto a ser arrebatado? O sexto a ser arrebatado foi o apóstolo João, irmão. O apóstolo João também foi arrebatado. Se você ler lá no livro de Apocalipse, tem várias referências lá que João foi arrebatado até o céu. Aleluia! Você quer ver uma prova que João foi arrebatado? Vamos para Apocalipse, lá no capítulo de número, não sei se é no capítulo de número 10, meus irmãos, lá fala que ele foi arrebatado, aleluia, que ele foi arrebatado e ele foi até o céu. No capítulo de número 4 também, João foi arrebatado. Se você ler lá no João, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Oh, aleluia! E João ainda viu ao redor do trono 24 idosos ali, adorando a Deus, anciãos, os idosos lá, adorando a Deus, com vestes brancas, aleluia, e João ainda fala que na cabeça deles tinha coroa de ouro, e saía do trono relâmpagos, trovões e vozes diante do trono, ardia sete lâmpadas de fogo, e as quais são os 7 Espíritos de Deus, irmão, então o Senhor Deus, Ele tem para nós algo muito importante. Se nós ler lá no capítulo de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 9, João vai dizer: eu também, vosso irmão e companheiro na aliança, na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, viu aí, irmãos? E essa voz era de quem? De Jesus, porque ele dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, e o que vês escreve no livro. Viu? Como é que João viu o Senhor Jesus lá no céu? Escreve no livro e envia para a igreja da Ásia, envia para a igreja de Éfeso, de Esmina, de Pérgamo, de Tiatira, e de Sardes, e de Filadélfia, e de Laodiceia. Oh, glória a Deus! João foi arrebatado, meu irmão. Esse é o 6º arrebatamento da Escritura. Então alegre e dá glória a Deus que você pode ser o 7º, porque agora vai ser o arrebatamento da igreja. Sim, irmãos,
Sem contar, irmãos, quantos milhares de pessoas Deus já arrebatou e levou lá no céu, como por exemplo o pastor Eduardo Santos, que o Senhor levou, tanto no céu como no inferno, né? Tirou o espírito e levou em outros, como por exemplo aquele testemunho que o pastor Eduardo Santos diz, que ele levou ele lá em Israel. Então, meu irmão, Deus leva a hora que Ele quer e quando quer, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Então você pode glorificar a Deus, que você vai ser arrebatado também. O arrebatamento, irmão, já aconteceu várias vezes e vai acontecer. Queridos irmãos e irmãs, o arrebatamento é um fato. Você acreditando ou não, o arrebatamento vai acontecer. Aleluia! Glória a Deus. Lembra do dito do Senhor Jesus? O Senhor falou lá em vão, que lá tem casa preparada para nós, lá tem lugar, tem moradia, e lá é lugar de ouro celeste, que é muito mais valioso do que o ouro daqui. De repente você pode estar tranquilo, de boa aqui na terra, quem sabe, em um momento devocional, como eu estava há poucos minutos, e que Deus me fez trazer essa mensagem, e aí você vai ouvir, de repente acontecer algo que você não vai entender, o que? A trombeta começa dar o seu som, aleluia, glória a Deus. Aí você já vai ligar para os irmãos, e os irmãos estão dizendo, não, eu também estou escutando trombeta tocando. Oh, glória a Deus. Então vamos ficar preparados, porque a igreja vai arrebatar. E quando Jesus arrebatar a igreja, irmão, a mídia vai aparecer nas portas das igrejas querendo saber o que aconteceu. A televisão vai aparecer querendo saber o que aconteceu. Os repórteres vai ter que anunciar, atenção, atenção, o povo da terra sumiu. E não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, lá no Japão também sumiu, lá na Índia, lá na China, oh glória a Deus, terras remotas, sumiu muita gente, aleluia. As grandes avenidas, irmão, eu posso pensar assim, as grandes avenidas das grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, BH, como Goiás, Goiânia, oh glória a Deus, e muitas outras avenidas do nosso país vão ficar congestionadas de veículos sem motorista, porque os crentes também estavam na rua, quem sabe ia a trabalho, quem sabe estava vindo do trabalho, quem sabe estava indo ao mercado comprar alguma coisa, não sabe o motivo, mas tinha muitos motoristas, muitos crentes nas ruas, muitos servos de Deus e servas de Deus nas ruas, e na hora do arrebatamento os carros foram largados no meio das ruas, atravessados, e causou congestionamento, porque o povão não podia passar, aleluia. E você vai ver os repórteres nas avenidas mostrando o terror, os congestionamentos, vai aparecer o repórter, atenção, atenção, a Brasília está vivendo um verdadeiro congestionamento, porque sumiu os motoristas dos veículos, oh glória a Deus, aleluia. Um verdadeiro congestionamento está nas grandes cidades, porque os carros não estão dando passagem para os outros, porque os crentes foram arrebatados, oh, aleluia, desapareceu, irmão, desapareceu, vai desaparecer pessoas em toda a sociedade, irmão, em todo nível de sociedade vai aparecer, aleluia. Irmão, mas tem uma boa notícia, que o governo vai aparecer e vai dar uma boa notícia, que vai ter casa para todo mundo, porque muitos crentes foram embora, né? Aí Satanás vai levantar e vai dizer, tem uma boa notícia, tem casa para todo mundo, tem terra para todo mundo, tem emprego para todo mundo. É verdade, porque os crentes foram embora, sobrou vaga de emprego, sobrou muita casa vazia, oh aleluia. Mas infelizmente os melhores funcionários das empresas foram embora, os melhores funcionários desapareceram. É isso aí, irmão, vai ser o maior espetáculo, vai ser o maior espetáculo na história. É o maior espetáculo, meu irmão, é o arrebatamento da igreja. A humanidade crucificou Jesus, agora Jesus veio e levou os cristãos que estavam preparados, aleluia. Você tem que estar preparado, meu irmão, para você ir
para a glória de Jesus Cristo. Você já pensou, meus irmãos, as casas maternas, os hospitais maternos? Hospital materno quer dizer o quê? É hospitais de mulher grávida, né? Que vai ganhar os nenenzinhos lá. Já pensou as criancinhas todas desaparecendo? Muitas mulheres estão grávidas, as criancinhas vão desaparecer no ventre das irmãs. Já pensou que desespero quando a mãe olhar para sua barriga, a criança não está mais na sua barriga, a criança foi tomada, aleluia, e às vezes a mãe não estava preparada, porque a criança porque a criança é pura, aleluia, mas se a mãe não tiver convertida de verdade, elas vão ficar. Você já pensou o desespero nos hospitais? Muitos médicos vai se subir, aquele que estiver preparado vai subir, agora aquele que não estiver preparado vai ficar. Você já pensou as enfermeiras, os enfermeiros, os pacientes, muitos pacientes que estão internados lá no hospital, ele vai subir porque estava preparado, e muitos outros não vai porque não estava preparado. Você já pensou o alvoroço que vai ser? Já pensou o desespero que vai ser? Você já pensou, meu irmão? Você já pensou você contemplar essa terra aqui em aflição, em desespero? Oh, irmão, vai ser um desespero terrível. E ali os repórteres vai nas igrejas querendo saber o que aconteceu. Chega lá, vai achar um ou outro que não deu ouvido, que estava desatento, porque a gente pregava a palavra de Deus e eles não queriam ouvir, estava desatento, e vai ficar. Por que vai ficar? Porque, irmão, não deram ouvido, não preparou do jeito que o Senhor pediu. A salvação, irmão, é coisa séria. A salvação não é brincadeira. Nós temos que pedir a Deus perdão. Nós temos que pedir a Deus santidade todo dia. Pede ajuda a Deus, meu irmão. Pede ajuda a Deus, minha irmã. Porque nós mesmos, nós não temos força. Mas o Senhor Deus é quem dá força, é quem nos ajuda. Mas para isso nós temos que preparar, nós temos que pedir, nós temos que buscar. E nós temos que renunciar os nossos desejos a cada hora, para que nós possamos ser arrebatados naquele dia. E se nós morrer antes, se tiver preparado, vai subir também naquele dia. Vai subir na primeira parte, vai subir junto com aqueles que já dormem. Oh, glória a Deus. Fica preparado, meu irmão. E aqui fica essa palavra ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Vamos se preparar, porque Jesus breve voltará e a igreja vai levar. Mas ele vai levar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja redimida, lavada no sangue de Jesus Cristo. Oh, aleluia! A Bíblia diz lá em Apocalipse 21, 27, que lá não vai entrar nada impuro, lá não vai entrar ninguém que comete mentira, que comete engano. Não vai. Lá vai ser um lugar para os puros. Então temos que purificar, meus irmãos. Temos que renunciar aos nossos prazeres, aos nossos desejos. Tem que renunciar à carne. A nossa carne só quer coisas que Deus abomina, que é pecado. A nossa carne não quer nada com santidade. A nossa carne e o nosso espírito é uma briga diariamente, é uma briga constante, porque a carne quer uma coisa e o espírito quer outra. E nós muitas vezes ficamos desatentos e damos lugar para a carne. Vamos vigiar, irmão, vamos controlar e vamos preparar para a glória do nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã de sábado, dia 27 de abril de 2025. Oh, glória a Jesus. Você pode receber essa palavra? Receba, meu irmão, e eu quero te ver lá na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma grande cidade. Oh, glória, vai caber todos que quiserem ir, quantos quiserem ir. O Senhor tem casa lá para aqueles que querem ir. Você deseja ir? Então se prepara, porque breve vem o Senhor da glória para nos levar. Aleluia. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Muito obrigado, pastor Roberto Medrado do Pará. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, igreja, que vai ouvir essa mensagem. Quem vos despede aqui é o teu irmão em Cristo, José de Souza, de Goiânia, Goiás, Brasil. Fica na paz do Senhor Jesus a todos, e que o Espírito Santo de Deus venha consolar aos vossos corações, e que o Espírito Santo de Deus venha ajudar a preparar, a entrar na Nova Jerusalém. Enquanto isso, até lá, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, Jesus.